Firme, companheirada? Sim, é momento da gente permanecer muito firme. Aconteceu o pior cenário eleitoral e sim, a gente está também diante do pior cenário das ruas. Bolsonaro foi eleito e nas ruas a gente tem uma onda de assassinatos, uma onda de ataques, companheiro Moa presente, Charlione também assassinado, presente. E a prévia das eleições pioraram, após o pronunciamento do resultado. Então, ainda ontem a gente começou a ver uma série de ondas de ataques, o exército nas ruas, em alguns bairros mais nobres e sendo aplaudido pelas pessoas, a polícia já se sentindo com carta branca para poder atuar na periferia e dando tiros em São Paulo, no entorno do Distrito Federal, na periferia de Brasília e vários outros relatos país afora, a comunidade LGBT já recebendo vários ataques e ameaças abertas enfim, foram muitas agressões, foi uma noite de horrores que parece que não terminou ainda, deve durar por mais algum tempo. O contexto então está muito duro, está muito difícil da gente encarar, mas também não é para pânico, não é para desespero. Em momentos difíceis como esse, a gente precisa saber medir as nossas ações e a gente precisa saber medir também o tamanho real do inimigo. O Bolsonaro, ele não é uma unanimidade, está muito longe de ser. Se ele conseguiu ser eleito, também não significa que ele é maioria social, porque foram muitos votos brancos, nulos, muitas pessoas que não votaram e muitas pessoas que votaram contra o Bolsonaro, claramente, que não estão aceitando esse projeto. O que dá para nós espaço ainda para a gente organizar e pensar a nossa resistência. Então a gente não pode nem superestimar e nem subestimar o inimigo para o período que a gente está vivendo agora, que a gente precisa enfrentar. A gente não pode ser contaminado por essa onda de fuga da realidade. O inimigo tem um tamanho real e a gente vai precisar medir e saber exatamente qual o tamanho que ele tem. A gente já entrou numa democradura e ela tende a se aprofundar e por conta disso vai exigir de nós novos esforços, novas maneiras de nos organizarmos e repensar toda a nossa atuação política e nossa atuação sindical. Bom, aos colegas que apoiaram esse projeto, que não entendem os posicionamentos do sindicato, que têm criticado os posicionamentos do sindicato, infelizmente, muito rapidamente já vão perceber que nós somos o alvo, que nós vamos sofrer uma série de ataques e é por isso que desde já a gente se posiciona contra esse governo. Nós enquanto trabalhadores, nós enquanto categoria. E é importante a gente falar do processo de intimidação que está acontecendo desde já, se intensificou após as eleições também com relação aos professores que tem como base o projeto de lei de escola sem partido, ainda que esse projeto não tenha sido sancionado. Então é uma série de intimidações, de orientações para que os alunos nos gravem, falando de como deve ser o nosso comportamento em sala de aula. E nós precisamos dar um recado claro nesse momento, nós não vamos aceitar a mordaça, porque a mordaça é incompatível com a educação e nós somos educadores, nós somos professores, nós somos trabalhadores da educação. Essa é a primeira contradição desse governo que a gente vai expor. É a primeira contradição do futuro governo que a gente vai expor. Porque Bolsonaro diz e os seus seguidores dizem que vão proteger os professores militarizando as escolas. Mas para nós, os nossos alunos não são bandidos e a solução não é militarização. E ele fala que vai proteger militarizando as escolas, mas ao mesmo tempo instiga os alunos a irem contra os professores, ameaçam os professores, querem criar um ambiente hostil para a gente dentro de sala de aula. Então, a primeira coisa que o sindicato orienta é a questão jurídica. Nós temos direitos, nós temos liberdade de cátedra, nós temos autonomia docente, nós temos o nosso direito de imagem preservado, nós temos autonomia e controle sobre quem vai entrar e participar da nossa sala de aula e a gente precisa exercer esse direito. Então, caso alguém vá filmar você, vá fazer registro da sua aula sem a sua autorização, não é permitido nos marcos legais que a gente tem hoje. E aí a gente pede para as pessoas que denunciem para o nosso sindicato, caso você esteja sofrendo algum tipo de intimidação, de coação na sua atividade docente. Entre em contato com o número da Ascom, o número é 61
982810168. A gente precisa dessas informações para a gente poder organizar a nossa resistência, para ter um dossiê, para ter dimensão do alcance do que a gente está vivendo. Agora, mais importante do que as medidas jurídicas, a nossa principal arma, que é o maior temor deles, a gente precisa dialogar com nossos alunos. Por mais que a gente saiba que tem alunos que estão sendo tomados por essa onda conservadora, são nossos alunos, é com a gente que eles convivem todos os dias. É voltar a olhar olho no olho. E na verdade esse é o primeiro bom passo para a esquerda. Vamos largar o WhatsApp, vamos largar esse contato só pelas redes sociais, é voltar a tomar café com as pessoas mesmo, é reencontrar com os nossos, é voltar a conversar com os nossos. Porque se é bem verdade que a gente tem um avanço dessa onda conservadora, desses setores de ultradireita, também é verdade que a nossa organização está aumentando. Então você tem uma crescente nos estados das frentes antifascistas e em vários locais estão sendo montadas frentes antifascistas. A gente tem grupos de reaja ou será morto, reaja ou será morta, reaja para a comunidade negra, para a comunidade LGBT, para as mulheres. A gente tem um comitê de defesa se formando na periferia e a gente precisa fortalecer todos esses movimentos. No mais, eles passarão, a gente passarinho, e é sempre importante a gente se lembrar dos nossos e voltar para as nossas origens. Então eu queria encerrar com Che Guevara. Os poderosos poderão deter e matar 1, 2, 3 rosas, mas eles jamais poderão deter uma primavera inteira e recuperar.